Se você, assim como a Nami, gosta de joias caras e coisas valiosas, esse filme é pra você. Porque os Chapéus de Palha vão entrar em uma cidade completamente feita de ouro. Uma cidade de apostas que eles podem ficar ricos da noite pro dia, mas se você perder a sua aposta, vai ficar preso lá pra sempre. E aí, meu parceiro tranquileba, Luke na voz. E antes de começar esse episódio cabuloso, já deixa o seu like maroto no vídeo que eu sei que você é safado ainda não deu. Like. E eu ouvi falar que quem se inscrever no canal vai levar uma barra de ouro dessas pra casa, hein? Então se eu fosse você, já se inscrevia aí pra garantir sua aposentadoria, né? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O filme já começa com esse maluco aí desfilando e fazendo chover água dourada. Pra quem não sabe, esse aí é o Rei do Ouro. E é claro que a cidade inteira era feita de ouro, né? Senão o nome do filme não seria One Piece Gold. Tava tendo um show da Taylor Swift ali, cabuloso, que veio a cidade inteira assistir, cê é louco. Tinha um careca tocando um trompete, um nerdola tocando saxofone e um monte de bailarina abrindo caminho pra grande estrela cantar. A Taylor Swift dava uma piscadinha, a plateia ia à loucura. Ela dançava, bailava, só que a verdadeira atração não era ela não. Na verdade era o Rei do Ouro, que tava mandando uns passinhos do romano sinistro. O espetáculo tava tão lindo que até os Mugiwara chegaram pra assistir e ficaram impressionados com o Grande Tesouro, o navio que era uma cidade feita de ouro. E se os três patetas já ficaram malucos com todo aquele ouro, imagina a Nami. Esse era o melhor dia da vida dela. O objetivo dos guri dessa vez era o cassino. É hoje que eles iam voltar pra casa cheio da grana. Na teoria, né? Eles passam por um túnel que chovia pepitas de ouro e a Nami quase teve um infarto de tanta felicidade. Mandou recolherem todo o ouro possível e até os ossos do Brook ficaram dourados. O Sanji e a Robin ficaram surpresos que até a água era dourada e o Zorão, tava cagando pra tudo isso. Só metendo aquele ronco de lei, né? Descansar que o cabo não é de ferro. Eles estavam muito ansiosos pra chegar logo na cidade, então o Frank usa o foguetão que fica na bunda do Sunny e eles chegam no show da Taylor Swift num piscar de olhos. O Chopper tava até com uma skin de macaco, porque agora ele é rico, meu filho, pode ser o que ele quiser. Se a Nami já tava maluca na entrada, quando viu todo aquele brilho, ela se sentiu no paraíso. Mas a felicidade não ia durar muito tempo não, porque eles começaram a ser recebidos com bolas de canhão dos piratas de Long Long. E é claro que ia ter pirata aí, né? Se os lazarentos saqueiam até as velhas que não tem dinheiro nem pra trocar a própria dentadura, imagina essa cidade que é um tesouro ambulante. A porradaria rolando solta ali, o Justin Bieber botando pra quebrar. A segurança avisou ele que tinha um bando de pirata fora de controle e ele falou que não tem problema, porque é disso que o público gosta. Ou seja, mais dinheiro pro bolso do homem, né? Só que ele reconhece que o outro navio era do bando do Chapéu de Palha e na mesma hora já mandou todas as luzes virarem pra eles. Os bandidinhos invadiram o Sunny e esse narigudo aí achou que hoje era seu dia de sorte. Mas ele atacou logo o Zoro que tava dormindo sossegado. Aí cê tá pedindo pra apanhar, né, meu parceiro? O Zoro fala que é falta de educação acordar quem tá dormindo, então ele vai fatiar todo mundo. O narigudo tenta dar uma espadada com aquela espada gigante dele, mas o Zorão subiu logo em cima da espada e meteu um onigiri pra acabar com a raça do maluco. Tinha um gorila indo com tudo pra cima do Sanji, que tava mais preocupado em não derrubar a comida do que em lutar. O orangotango tenta meter um porradão nele, mas com uma perna o Sanji destrói a armadura e dá um pontapé pra mandar aquele lixo voando pra longe. E já vai correndo pra levar aquele rango pra Robin, que pega todo mundo por trás e já afunda a cabeça deles no chão. Um bando de marmanjos cercam a Nami apontando umas pistolas pra cara dela, mandando passar toda a grana. Mas ela fala que tinha uma coisa bem melhor pra eles, e manda um choque do trovão que faz a alma dos caras até sair do corpo. Um macaco tenta rasgar o Brook no meio, mas ele desaparece e aparece atrás dele, falando que o espírito deles pode até ser forte, mas a carne é fraca, meu parceiro. Mas pelo menos ele tem carne, né? Mandaram uma chuva de balas pra cima do Frank e ele devolve com uma simples bazucada que manda todo mundo pro quinto dos infernos. O God Usopp já chega montado no Chopper, tirando umas plantas carnívoras para acabar com aqueles palhaços. Mas ele esqueceu de olhar pra frente e bateu de cara no mastro do navio. Pra acabar de vez, o Luffy já chega gritando e pergunta que diabo aquele cabelo de cano tava fazendo com o navio dele. E o velho saca simplesmente uma metralhadora da cabeça e começa a fazer o Luffy virar uma peneira. Só que o guri é de borracha, né? Então ele devolve todos os tiros e já mete um gomo-gomo no porradão, servido na boca do estômago daquele safado. Depois dessa, os outros capangas até tentaram fugir, mas o Lorde Tesouro já prendeu eles e transformou todo mundo em estátua de ouro, meu filho. Isso sim que era um espetáculo de verdade. E já começa a comemorar com uma chuva de ouro, falando pra eles serem bem-vindos a Grande Tesouro. Então os Mugiwaras estacionam o Sunny ali no porto e ficam malucos de tão lindo que era aquela cidade. E falando em linda, já chega essa gatinha falando em inglês e mandando o verbo to be pra eles. Ela fala que é um prazer receber os famosos Chapéus de Palha e o Sanji já vai correndo pra cumprimentar a bela dama. Essa aí era a Baccarat. É ela que recebe todos os convidados VIPs da cidade. O Luffy não tava entendendo era nada e ela mostra que piratas famosos como eles são colocados automaticamente na lista VIP. Então ela fala que vai mostrar a cidade pra eles e chama todo mundo pra entrar na limusine dourada dela. E dessa vez o Zorão gostou, porque tinha até cachaça dentro do carro. Todo mundo civilizado, entrando no carro de boa, mas é claro que o Luffy foi sentado no capô do carro, né? Então eles começam a dar um rolê no centro da cidade, onde tinham dançarinas, restaurantes de luxo e é claro, né, muito cassino. O God Usopp fala que essa cidade parecia um sonho, mas a Baccarat fala que esse é só o começo, porque o navio tinha 10 km de comprimento e eles ainda estavam só na entrada. Aí tinha cinema, campo de golfe, estádio de futebol e tudo que você pode imaginar. E os malucos eram tão avançados que tinha até umas tartarugas gigantes pra proteger o navio dos reis dos mares. E tudo isso era graças ao rei de Grande Tesouro, que juntou toneladas de ouro ao redor do mundo e construiu esse paraíso dentro do navio. A Nami e o Usopp já estavam loucos pra roubar tudo aquilo, porque um único extintor de ouro aí já aposentava as próximas 5 gerações do bando inteiro. Mas a Baccarat manda eles tomarem cuidado porque
porque a cidade tava cheia de dendemushi de vigilância, e quem é pego roubando vai pro chilindró, meu parceiro. O Luffy manda ela pisar no acelerador pra chegar logo no cassino, mas eles tinham que passar em outro lugar primeiro. Então eles foram se trocar e todo mundo ficou trajado. Agora eles eram os piratas da elegância, cê tá maluco. Pega o drip do Chopper. A Baccarat fala que nem precisam devolver as roupas, já que essa é uma cidade de apostas. Então eles podem ficar com tudo se ganharem, mas só se ganharem. Só que o cérebro do Luffy só entende a palavra ganhar, e ele já tava louco pra apostar todo o dinheiro deles. Então chega um bando de pivete pedindo pra comprar uma flor deles, e um deles tava virado no Jiraiya porque o moleque tava gritando e mandando comprar aquela merda de flor. Eles são clientes VIP, né? Então tem dinheiro pra pagar. Então o Sop manda ele baixar a bola e pergunta quanto custava a flor. Só que o menor meteu o louco e falou que custava 5.000 beris. O Nareba já mandou ele assaltar outro, sai fora. Mas ele fala que eles não vão conseguir a liberdade sem o dinheiro, e o Luffy pergunta do que ele tá falando. Mas a Baccarat chega cortando a criançada, falando que eles estão assustando os clientes. Então manda eles voltarem pra casa porque eles não pertencem a esse tipo de lugar. Dentro de uma boate tava o Lord Tesouro e a Taylor Swift, que na verdade se chamava Karina. Então aparece esse cabeça de Airfry falando que a Baccarat tava guiando o Chapéu de Palha pela cidade. Então ele fala que gosta muito deles porque eles realmente pouparam um grande trabalho derrotando o do Flamengo no lugar dele. Aí um bêbado começa a gritar no meio da festa, rindo da cara dos Mugiwaras, porque um deles teve a coragem de falar que ia ser o rei dos piratas. Mas o Lord Tesouro joga toda a bebida dele no chão e perguntando pro Bebum por que ele tá rindo antes dele. O maluco já começa a pedir desculpa, mas o Tesouro fala que quem decide o que é engraçado nessa cidade é ele. Então joga um anel do Sonic que prende o maluco e faz ele implorar pela vida. Falou que ele não tava mais rindo, mas agora era tarde demais. O rei jogou o lustre de ouro em cima dele e fez ele sufocar até ir de comes e bebes. O Tesouro começa a rir, falando que isso sim é entretenimento de primeira. Mandou aquele Funko Pop fazer um acordo com o Chapéu de Palha e a Karina não tava gostando nada disso. Então eles chegam no cassino e lá tinha tudo que é tipo de jogo de aposta. A Baccarat emprestou 20 milhões de beris em ficha pra eles gastarem à vontade. A Nami tava segurando aquela ficha como se fosse um diamante, enquanto o Luffy encheu a mão e falou que ia sair pra jogar. O Chopper e o Sop já vão junto com eles e correm pro primeiro jogo que eles encontraram. A Nami vai atrás deles e a Bonnie Girl aí falou que custava 1 milhão pra participar da corrida de carros. E a Nami quase caiu pra trás depois dessa. Então chega a hora da grande corrida e a guria fala que se eles perderem, ela vai fazer todo mundo jogar no Vasco. Mas o Luffy fala que tá tranquilo, porque a vitória já é deles. Eles só tinham que dar uma volta na pista inteira e quem ganhasse levava 10 milhões pra casa. Então a corrida começa e um velho do chapéu já sai na frente. Tava fazendo os guris comerem poeira. Mas a felicidade do coroa durou pouco porque o El Bigodon da marinha já explode o carro dele e toma a liderança. Só que o soldadinho no volante falou que não ia dar pra fazer a curva e ele mandou pisar no acelerador que tava tranquilo. Só que eles batem com tudo na parede e caem dentro da piscina. Imagina, você tá lá de boa na piscina e do nada cai um tanque de guerra na sua cabeça. Isso sim que é marinheiro exemplar. Então agora só tinham mais 4 carros e os guris de palha passam na frente de todo mundo e estavam quase chegando no primeiro lugar. Mas esse macaco louco manda a enfermeira acabar com eles e joga uma vacina de sarampo que faz eles derrapar e voltar pro último lugar. Só que o God Soap pisa fundo e faz o carro voltar a funcionar. E não tá fácil ficar em primeiro não, hein? Porque o macaco louco já é mandado pra fora também por um fazendeiro chifrudo que atropelou eles com a sua caminhonete monstra. O Dick Vigarista ultrapassa ele e os pneus de palha já estavam na cola também. Só que o Corno 1 manda o Corno 2 derrubar eles e falou: "Vocês gostam de palha, né? Engole essa aqui então." Eles perdem o controle, saem da pista e ainda quase esmagaram um povinho que tava jogando golfe. Só que o cinto de segurança desse carro era potente, hein? Porque o Luffy se estica todo até lá em cima e leva o carro inteiro pro céu. A Nami já tava se contorcendo toda porque achava que eles tinham sido eliminados. Mas eles caem dentro da pista e voltam pro jogo novamente. Eles pisam fundo porque essa era a linha final. Quem chegasse primeiro era o grande vencedor e por 1 centímetro os guris de palha conseguem chegar na frente dos outros 2 otários. A Nami já ficou feliz da vida, já queria ir pros próximos jogos de cassino. Então eles ganharam no jogo da roleta, ganharam no caça-níquel, ganharam no poker, no UFC. Pensa numa gurizada com sorte. Eles ficaram cada vez mais ricos e fizeram 30 milhões de beris no mesmo dia. Então a Baccarat fala que já que eles têm tanta sorte, eles deviam jogar na sala VIP, porque lá se você ganhar um único jogo, você vira bilionário na hora. Você faz o Elon Musk se sentir pobre. Então eles descem de elevador e o cabeça de astronauta atravessa a porta pra receber todo mundo. Só dá pra entrar na sala VIP com a ajuda dele, porque essa porta era indestrutível. E se você achava que lá fora era chique, aí na sala VIP era 1000 vezes melhor. Só tinha gente de classe alta e chegou até uns sargentos da marinha. O Sop já ia se esconder, mas a Baccarat fala que tá tranquilo, porque o governo mundial reconhece Grande Tesouro como uma área neutra. Então a marinha não pode caçar os piratas lá. O juiz da aposta era aquele gorila de 200 quilos que era o maior campeão de luta livre da cidade. As pessoas que pegavam ele como adversário até desistiam da luta. Então ele pega aqueles 2 dados de 10 toneladas e sacode eles dentro de um copo gigante. Manda fazerem suas apostas e escolher se os dados iam cair em um número par ou ímpar. Ele começa a rodar igual um Beyblade girando aquele machado enorme, mas no fim ele deu foi uma cabeçada pra quebrar o copo. Depois dessa ele ficou todo bobão, todo masoquista. A Baccarat empresta 300 milhões em ficha pra eles jogarem e a Nami quase teve um peripaque. O Sop e o Brook falaram que eles tinham que ter muito cuidado em como eles iam gastar esse dinheiro, mas era tarde demais porque o Luffy tinha apostado todos os 300 milhões que ia cair o número par. Os guris já estavam ficando pistola, mas por incrível que pareça ele acertou e dobraram todo o dinheiro. A Baccarat fala que a sorte dele é de outro mundo e a Nami começa a ter um distúrbio mental ali, falando que ela realmente ia virar bilionária. Então todo mundo começa a ficar surpreso porque o Lord Tesouro tinha acabado de chegar. O Luffy pergunta quem era esse mané e ele fala que seu nome era Guild Tesouro e ele é simplesmente o dono de tudo isso aí. O Luffy fala:
fala, então você é o rei dos cassinos? Tô nem aí porque eu vou ser o rei dos piratas. E o tesouro fala que é uma honra ter o futuro rei dos piratas em seu navio e convida ele pra jogar uma partida. Se eles ganharem, ele ia multiplicar todo o dinheiro que eles ganharam em 10 vezes. Mas é claro que não iam ter que pagar 10 vezes se perdessem, né? Até porque ele já é muito rico. Então o Luffy aceita o convite e a Nami fala que é isso aí, porque eles estão na maior onda de sorte hoje. O Luffy aposta todo o dinheiro no Imper e a Bakara vai andando na direção dele, falando que respeita muito pessoas como ele. Só que ela tira uma luva e a Robin já fala pra ele esperar porque tinha alguma coisa errada. Ela tocou no ombro do Luffy e agora já era tarde demais. Quando foi ver, tinha saído o número par e eles perderam tudo. O Lorde Tesouro já levanta todo feliz, falando que foi um belo espetáculo. Na verdade, a Bakara comeu a Lucky Luck no Mi, então ela pode roubar toda a sorte das pessoas. E o que ela comeu foi Luck, hein? Não foi Luke, não. Ninguém me comeu aqui, não. O Luffy fala que ela deve estar maluca, porque ele tá normal. Mas o guri tava tão azarado que começou a dar caganeira na frente de todo mundo. Ainda escorregou numa casca de banana e a Nami falou que isso era trapaça. Mas a Bakara fala que nessa cidade a regra é clara. Quem cai na trapaça é um perdedor e tem que pagar. Tava bom demais pra ser verdade, né? Porque agora eles têm que devolver 320 milhões de beris, que foi tudo que eles pegaram emprestado. E o tesouro foi gentil ainda, hein? Porque se ele quisesse, ele cobrava 10 vezes mais, que foi o que ele apostou. A Nami meteu um pagar? Vou nada. Mas o tesouro fala que então eles vão ter que trabalhar até pagar suas dívidas. Ou seja, vão virar escravos dele pra sempre. E se ainda assim eles recusarem, ele vai ter que usar a força. Aí o Zoro e o Sanji falam que querem só ver ele conseguir peitar a tropa dos Mugiwaras. Mas a Bakara cai no chão e fala que torceu o tornozelo. E é claro que o Gado Supremo já vai correndo pra ver se ela tá bem e cai na armadilha dela. Ela toca no queixo dele e fala, te peguei, parceirão. O Sanji toma um susto e começa a pegar fogo porque derrubou o cigarro na roupa. Pisou em outra casca de banana e saiu voando pra longe. O Zoro e o Brook não conseguiam nem acreditar que ele era tão burro assim. O cabeça de caixa d'água já atravessa o chão e começa a brincar de tiro ao alvo com ele. Sorte que a mira dele era horrível porque ele conseguiu errar os guri parados. O Frank arremessa a mão dele pra dar uma porradona, mas ele escolheu o adversário errado. Foi logo no sadomasoquista que fez aquela cara de bobão depois do soco. Mas o Zoro fala que pode deixar que ele resolve, porque o jeito mais fácil de acabar com uma briga é derrubando o chefe. Mas o Lorde Tesouro fala que ele é muito ingênuo se acha que pode derrotar ele nessa cidade. O Zoro corre pra cima dele, o maluco transforma as pernas dele em ouro. Ele pula antes que seja tarde demais, mas o trilionário usa uma estátua de dragão de ouro pra se defender. O Chopper já tava correndo pra ajudar ele, mas o Zoro manda eles não chegarem perto. Então o Tesouro fala que ele foi muito inteligente, porque se eles viessem iam virar ouro também. E isso só acontecia porque ele comeu a Go-Go no Mi. Então ele pode controlar à vontade todo o ouro que ele quiser. Mas então você fala, mas como ele transformou o Zoro em ouro se ele não é feito de ouro? E isso é simples, jovem gafanhoto. Lembra que quando eles entraram na cidade, eles foram cobertos por uma chuva de ouro? Exatamente, agora ele pode manipular qualquer um que esteja nessa cidade. Ele já deu um bicudão no Zoro e fala que se eles não vão pagar nem trabalhar, ele pode pagar os 320 milhões entregando a cabeça do Zoro pra marinha, que por acaso tinha exatamente uma recompensa de 320 milhões. A Nami fala que então desde o começo ele já tinha pensado em tudo isso. A Karina coloca uma faca no pescoço dela e manda ela ficar paradinha. E a Nami já faz uma cara estranha quando vê essa mulher. A Nami fala que vai conseguir o dinheiro, mas eles só precisam de tempo. Então o Tesouro fala que se eles não conseguirem todo o dinheiro até a meia-noite de amanhã, ele vai fazer um grande show com a execução pública do Zoro. Então será que eles vão conseguir todo esse dinheiro em um dia? Se não conseguirem, já era, Zorão. Vai virar a Estátua da Liberdade. Agora eles tinham que se virar pra conseguir 320 milhões, mas o Luffy tava cagando de fome. Não conseguia nem andar direito. O Sop manda ele esquecer disso porque o Zoro tava ficando sem tempo, mas saco vazio não para em pé, né? Então eles decidem ir pra um restaurante antes de conseguir todo o dinheiro. No caminho, uma mulher esbarra na Nami e pede desculpas, mas a Nami segura a mão dela e manda ela ficar paradinha. Era ela mesma, a Karina. Tava passando a mão na carteira da Nami, mas quando foi ver, a Nami já tinha pego a dela também. Nunca assalte uma ladra, meu parceiro. O Frank pergunta se essa mulher não tava com o tesouro e ela mete um fala baixo, Neng. A Karina fala que ela e a Nami são velhas amigas ladras. Só que a Nami discorda e fala que elas brigaram por causa de um tesouro quando ela era uma ladra lá no East Blue. Elas estavam brigando pra ver quem era mais mão de vaca, mas o Luffy entra no meio e manda eles irem comer logo. Lá no restaurante, o Luffy enchendo a pança e a Karina pede desculpas pelo que aconteceu no cassino. Ela fala que tá trabalhando pro tesouro disfarçado e não tinha escolha. A Nami pergunta se ela tá atrás de um tal de Tesouro Money e o Luffy não tava entendendo era nada. Dizem que 20% do dinheiro do mundo inteiro tá escondido em algum lugar dessa cidade. Quem conseguisse roubar esse tesouro podia comprar até a esposa do Elon Musk e ainda sobrava troco. Depois de se aproximar muito do Lorde Tesouro, ela finalmente conseguiu uma cópia da chave que abre um cofre gigante no topo da Torre de Ouro. Então era isso mesmo, ela queria roubar os 500 bilhões de beris do Lorde Tesouro. Desse tesouro todo, ele ainda dá uma pequena parcela pros dragões celestiais, como se fosse uma forma de agradecer por deixarem ele fazer o que ele quiser. É por isso que a marinha finge que não tá vendo nada no meio de todo esse esquema de pirâmide. Depois de contar tudo isso, ela pergunta se eles não estão afim de se juntar a ela pra roubar o tesouro do tesouro. Daria até pra pagar o que eles devem pra soltar o Zoro. O Frank pergunta se não seria muito mais fácil encher a cara dele de porrada e roubar todo o dinheiro, mas a Karina manda ele parar de ser burro porque eles ainda estão cobertos de ouro. Então além de poder manipular a cidade inteira, ele ainda pode transformar todo mundo em ouro também. Por isso eles têm que jogar o jogo dele e trapacear, né? A Nami já tava falando, bora lá então. Mas o Sop não sabia se eles podiam confiar nela ou não. Só que o Luffy disse que se der pra salvar o Zoro com isso, tá tranquilo. Então tá decidido. Eles iam roubar o Tesouro Money, os 500 bilhões de beris que nenhum ladrão jamais conseguiu. Só que a Nami falou que tinha um porém. Eles iam ficar com 70% do tesouro e a Karina só com 30%. E a menina já pergunta se ela ficou louca.
Esqueceu que a chave tá com ela, fora que eles não iam conseguir fazer nada sem ela. Mas a Nami não queria nem saber, falou que do lado dela tinha mais gente. Só que a briga foi interrompida, porque aqueles moleque fedido que estavam vendendo flores esbarraram num cara e derrubaram toda a comida. E o moleque deu azar porque o Lazarento trabalhava pro Lorde Tesouro. Então ele pede desculpas, mas o maluco não queria nem saber também. Falou que ia adicionar mais 20 mil berries na conta dele. O Luffy pergunta quem são essas crianças e a Karina fala que eles trabalham pra pagar a dívida dos pais delas. Basicamente elas são escravas do Lorde Tesouro que vão ficar lá pra sempre. Ele já ia meter um porradão na cara do pivete, mas o garçom do restaurante segura o soco dele e fala que foi sem querer. Até se ajoelhou pedindo pra perdoar eles, mas o maluco era um escroto que começou a pisar na cabeça dele, falando que quem desafia o Lorde Tesouro tem que pagar. Depois que eles vão embora, o Luffy pergunta por que o careca não lutou contra eles. Mas o moleque disse que não adianta lutar, porque sem dinheiro eles vão ser escravos pra sempre. Agora eu não sei se ele tava falando sobre o anime ou sobre a vida de CLT, mas acho que dá na mesma, né? Mas se você não quiser entrar pra vida de CLT, ou se você já tá nela e quer sair, eu deixei um vídeo aqui na descrição de uma aula te ensinando a como crescer um canal no YouTube e ganhar muito dinheiro ainda em 2024. Mas corre que eu não vou deixar ele no ar por muito tempo não, hein? Essa é a sua chance de se livrar do pesadelo da carteira de trabalho, do salário mínimo, auxílio emergencial e vale transporte. Então lá no Palácio Dourado, o Lorde Tesouro tava numa banheira com duas gatinhas e recebeu aquele vagabundo que pisou na cara da Robin em Enies Lobby. Ele veio pra recolher os impostos que os dragões celestiais ganham pra deixar ele fazer toda essa palhaçada. O Megamente começou a zoar o Spandan falando que os chapéus de palha estão aqui na cidade e ele ficou sabendo que o agente passou por maus bocados com eles. Então ele vai embora pé da vida e o Lorde Tesouro manda avisarem a marinha pra enviarem um agente mais útil da próxima vez. E tinha uma escuta escondida ouvindo tudo. E adivinha quem tava lá? Ninguém menos que o nosso Sabão e a Koala, do exército revolucionário. Eles estavam infiltrados em uma missão secreta e o Sabo fica felizão quando descobre que o bando do Luffy também tava na cidade. Então aparece o Akainu falando que aquele pedido é um absurdo, porque a marinha ajudaria um ex-pirata como Tesouro enviando 10 embarcações. E pergunta quando é que esse P0 virou pau-mandada do Tesouro. E já que esse filme é cheio de cassino e de ladrão, não podia faltar o nosso tigrinho, né? Ele tava falando que isso era pelo bem da missão e mandou o Akainu enviar 10 embarcações e calar a boca. E o cara simplesmente meteu essa pro almirante da frota da marinha. E tem que xingar esse corno mesmo. Eu fiquei sabendo que ele come donuts todo o café da manhã. Em cima de um prédio, o Sanji tava olhando pro cartaz de execução do Zoro e com certeza tava se segurando pra não rir. Ele fala pro Luffy dormir porque amanhã eles iam brincar de mestre do disfarce. Então era 7 da matina e as duas princesas foram as únicas que dormiram em uma cama. Porque os guri dormiram tudo no sofá e a gente até viu o Chopper calvo. O Luffy engolia 10 hambúrgueres de uma vez enquanto eles repassavam todo o plano. Então todo mundo começa a preparar seus disfarces e o Luffy meteu a braba, se disfarçando de Pablo Vittar. Só que a Nami tava poucas ideias e falou que não ia ter essa merda aqui não. No telhado, a Nami perguntou onde a Karina tava e fala que achou que ela ia abandonar ela de novo. Só que a Karina disse que ela tava maluca porque isso nunca aconteceu. Só que aconteceu sim. Uma vez elas foram pegas roubando por um bando de psicopatas e iam ser torturadas até virar presunto. Então a Karina falou pra poupar a vida delas porque ela ia devolver todo o dinheiro roubado. E o maluco disse pra ela ir sozinha e voltar até o pôr do sol, porque se ela não voltasse, a Nami ia de arrasta pra baixo. Então eles esperaram a tarde toda e adivinha, nem sinal da Karina. O cara de polvo disse que ela tinha uma bela amiga, mas a Nami disse que ela nunca foi sua amiga. Então fez um trato com ele de entregar todo o tesouro que ela tinha escondido, mas chegando lá o baú tava vazio e só tinha uma carta falando que garotas têm que ser espertas pra sobreviver. Então além de trair a Nami e deixar ela pra trás, ela ainda roubou todo o tesouro dela. Essa aí já tem um lugar garantido no inferno. A Karina falou pra ele esquecer isso porque isso era coisa do passado, mas a Nami fala que ela podia ter perdido a cabeça naquele dia. E até agora eu não entendo como é possível, mas ela simplesmente perdoou a Karina e só falou que se ela trair ela de novo, ela tá ferrada. Cagou pra tudo que a mina fez só pra ter a chance de conseguir todo aquele tesouro. Então todo mundo se disfarçou muito bem e o Chopper até demais. Ela falou que era só seguir o plano, mas o Luffy já tinha esquecido tudo. Então basicamente eles tinham que chegar no cofre que fica no topo da Torre de Ouro. Era lá que estavam os 500 bilhões de berries, mas tinha um problema. O cofre era todo feito de ouro com o poder do Lorde Tesouro. Então não dava pra quebrar, explodir nem derreter nada, porque se o ouro sofrer qualquer arranhãozinho ele vai ficar sabendo na hora. Então o único jeito de entrar era pela escadaria gigante que tava cheio de Dendemushi de vigilância. O Luffy e o Frank eram um time A, que iam escalar a torre inteira e cortar as câmeras da escada por 1 minuto. Depois disso o time B vai pegar o elevador do cassino pra área VIP, passar pela revista do Cabeça Grávida e ir pra área da Hyper Suite, derrotar o segurança, subir as escadas e abrir o cofre com a chave reserva. Aí era só pegar toda a grana e sair escondido nos carrinhos de roupa suja do hotel. Tudo isso pela porta da frente. O único problema é se eles vão ser capazes de fazer tudo isso sem estragar o plano todo, né? Então chegou a hora da verdade. O Luffy e o Frank já estavam escalando a torre, mas não ia dar pra continuar naquela parte toda lisa. Então o robozão saca uns itens de espião que ele fez junto com o God Usopp. Ele tá com um monte de desentupidor de privada pra escalar a torre inteira. O Brook pergunta por que o Sanji não vai voando lá pra cima, mas ele fala que não dá pra carregar todo mundo, né? A não ser que sejam as 3 donzelas do time B. Os empregados do tesouro estavam carregando um copo de ferro gigante e a Karina foi distrair eles. Daquele jeitinho que só ela sabe, né? Aquele bando de tarado ficou babando em cima dela enquanto a gurizada simplesmente entrava no copo sem os caras perceber. Os chapéus de palha entram na sala VIP escondidos e a Karina entra como uma funcionária especial do tesouro. Os 2 espiões continuavam subindo a torre e o Frank manda o Luffy tomar cuidado pros clientes não verem ele. E tava tudo dando certo até o desentupidor do Luffy soltar e ele cair lá de cima. O Frank consegue segurar o capitão, mas o brinquedo dele também descolou e eles começaram a
descer com tudo. O robozão ainda consegue se transformar numa bexiga e subir voando, mas toda aquela parte de não deixar os clientes verem ele já era. Depois de muito esforço, eles conseguem se segurar no ponteiro e entrar pelo vidro da torre. O time B chega nos guardas e a Robin simplesmente quebra os dois no meio como se fossem de plástico. A partir dessa área, Karina nunca pisou, então não faz a menor ideia do que vai ter pela frente. O Papai Yoda decidiu variar e ao invés de caracóis, dessa vez a segurança eram corujas. Elas soltavam uns lasers pelos olhos, daquele que tem que passar pique espião, tá ligado? Mas o Chopper percebe que os lasers se movem na direção da cabeça delas, pra cima e pra baixo. E se os lasers tocassem qualquer coisa viva, o alarme ia disparar na hora. Eles desviam de tudo e no fim todo mundo consegue passar. Mas o Brook não conseguia correr direito com aquela roupa e ficou pra trás. Os lasers pegaram ele e os dois já começaram a gritar, falando que agora já era. Mas o alarme não disparou, né? Já que ele só funciona em coisas vivas. E o Brook, já sabe, né? Eles chegam na escadaria enquanto o Luffy e o Frank estavam invadindo a sala de controle pelo teto. Tinha um Dendemushi gigante que ligava todas as câmeras de uma vez. E eles só tinham que colocar um caracol de interferência no cabo 3 pra cortar as câmeras da escadaria. Então o Luffy se prepara pra descer e o Frank mete um vai logo esquisito. Ele quase foi pego pelo guarda e teve que voltar lá pra cima. Na segunda tentativa ele consegue e era só colocar o Dendemushi branco lá. Mas o Luffy soltou a mão que ele ia usar pra voltar e o Frank quase coringou. Ele consegue colocar o Dendemushi, mas foi pego pelo guarda. O alarme tocou e começou a aparecer o vídeo do Luffy na cidade toda. O robozão desce pra defender ele, fazer uma retirada estratégica. Como se o Luffy não fosse a prova de tiros, né? Mas por ele descer aí, o Frank se lascou. Porque alguém perfura o coração do Frank com uma corda de ouro. E é claro que esse alguém era o Lorde Tesouro, né? Falando que ele realmente não se importa com o Zoro pra invadir um lugar como esse. O Luffy ativa a segunda marcha e fala que vai descer o cacete no tesouro. Mas o maluco defende com um escudo de ouro, transforma em uma manopla do Thanos e dá um murro na fuça do guri. Ele tenta outro golpe, mas fica preso no ouro sem conseguir mexer um único músculo. O Luffy chama o ouro de porcaria e o tesouro começa a ter umas lembranças. Ficou pistola e arremessou o Luffy pra longe. O cabeçudo abre um buraco no chão que faz o Luffy e o Frank caírem direto pro inferno. O tesouro manda o Tanaka e dá uma olhada na escadaria. E a gurizada do time B já começa a entrar em desespero. Então eles decidem voltar pra não serem pegos porque o plano já era. Um monte de seguranças aparece e o Sanji mete um breakdance pra acabar com todo mundo. Ainda meteu um Jabble Jamble pra mandar os caras voando junto com a porta. E se o objetivo era não chamar a atenção, eles conseguiram o contrário. Eles correm pra uma sala escura onde ficavam os dragões celestiais. E falando no diabo, eles aparecem desfilando pelo corredor. E pensa num caras estranhos. E é capaz de mandar o FBI aqui em casa depois eu falar isso, porque você tá ligado, né? Olhou feio pra um Tenryubito, ó, já saca um brinquedo de furar moletom. Os dois patetas estavam caindo daquele buraco que o cabeça de bigorna fez. E o Luffy toma um susto quando viu o primo do Brook. Eles foram parar em outra cidade feita de ouro, mas dessa vez era literalmente só ouro. Não tinha água nem comida e parecia que eles estavam no apocalipse zumbi. Vem uns malucos que estavam só o bagaço falando que davam o que eles quisessem em troca de água ou comida. O Luffy fala que eles estão cheios da grana, hein, mas um tiozinho diz que todo esse ouro não vale nada naquele lugar. A terrível prisão dourada. Esse aí era o Raizimax, um lendário apostador que nunca perdeu uma única aposta na vida. Ele entrou pro exército revolucionário e tava em uma missão secreta junto com o Sabo e a Koala, mas ele fez uma aposta gigante contra o Lorde Tesouro e acabou sendo mandado pra esse inferno. Todo mundo começa a se irritar porque o Luffy queria sair logo de lá pra salvar o Zoro, mas falaram que era impossível sair de lá. O único jeito de tirar aquele pó de ouro do corpo era com água do mar, mas é lógico que o Tesouro não ia deixar nenhuma água do mar no navio, né? Até tinha um buraco que levava pro encanamento do navio, onde eles convertiam a água do mar em água potável, mas ninguém nunca conseguiu passar por ele. Então o Luffy fala que vai ser o primeiro a conseguir e pula com tudo no buraco. Derrota os morcegos de ouro e manda o Frank descer logo. Os zumbis ali não estavam acreditando muito não, mas o robozão fala que aposta a vida dele no Luffy e eles deviam fazer o mesmo. Lá num buraco escuro, o Zoro tava preso no ouro, só esperando a hora de perder a cabeça. O Tesouro começa a zoar ele, falando que o Chapéu de Palha não vão conseguir o dinheiro a tempo. Ele ainda acredita neles, mas o Zoro pergunta no que mais ele acreditaria, né? E tem certeza que os guri vão conseguir. Falando neles, eles foram loucos o suficiente pra acabar com aqueles dragões celestiais e roubar a roupa de astronauta deles. Começaram a se passar por eles e perguntar por que esses guardas inúteis ainda não pegaram os bandidos. Eles se ajoelham pedindo desculpas e falando que estão trabalhando pra pegar eles o mais rápido possível. Mas o Tenryubito com o Parkinson fala que não gostou e manda eles saírem do cofre dele porque não dá pra confiar neles. Os guardas até tentaram argumentar, mas a Karina perguntou se eles estão desafiando os dragões celestiais. E os malucos saem rapidinho de lá. A rapaziadinha tava descendo o sarrafo nos morcegos e correndo pra chegar no cano do navio. Só tinha um pequeno problema. Pra chegar lá tinha que passar por esse ventilador gigante feito de Kairoseki. Então era praticamente impossível, já que não dava pra usar nem poder de Akuma no Mi nele. Mas o Luffy não quis nem saber e pulou com tudo no ventilador. E é claro que ele apanhou mais que tambor de macumba, né? Ficou tentando passar de qualquer jeito, mas só tomava tapa na cara. O Frank puxa ele de volta, mas o menino não queria desistir não. Então o Max fala que vai tentar pular no ventilador porque ele confia no Chapéu de Palha. Falou que isso não era diferente de uma aposta e pula na hora certa pra passar pelo vão do ventilador. Mas isso aqui não é conto de fadas, né? Então é claro que ele também bateu com tudo e começou a ser espancado pelo ventilador. Só que ele se esforça todo e consegue se agarrar na hélice. Mesmo assim, o tiozinho não tinha força o suficiente pra parar aquele troço sozinho, né? Aí o resto dos zumbis decidem pular também pra ajudar a parar. Eles seguram com todas as forças e acredite se quiser, eles conseguiram parar aquele ventilador do capeta. Agora tudo dependia do Luffy. Ele tinha que derrotar o Lorde Tesouro pra eles poderem ser livres de uma vez. O grupo da Karina também conseguiu chegar na porta de ouro e agora era só abrir ela e fim de jogo. Então ela enfia aquela chave maior que a minha cabeça no buraco e finalmente consegue abrir a porta. Mas não tinha dinheiro nenhum lá. Na
verdade, começaram a ver um monte de fogos de artifícios e o grande Lorde Tesouro rindo da cara deles. Perguntou se esse não era o lugar perfeito pra uma execução, e o Zoro tava lá, preso igual uma mosca na teia de aranha. Todo o dinheiro já tava dentro do navio dos Tenryubitos, e o Tesouro fala que eles foram enganados pela sua leal subordinada, a Karina. A Nami não conseguia nem acreditar nisso, e a Karina fala de novo que em Grande Tesouro, quem cai em uma trapaça é um perdedor. E esses malditos só queriam zoar com a cara deles mesmo, né? Porque se eles quisessem, já tinham acabado com eles lá na sala VIP quando pegaram o Zoro. A Nami desabou no chão depois de ser traída pela cretina da Karina de novo. Na verdade, esse era um jogo que eles sempre fazem quando piratas famosos vêm pra cidade, pra ver quem chega mais perto do cofre, e no final acabam desse jeito aí. O Tesouro fala que eles deram um ótimo show e mostra nas câmeras que os dois guris também estavam participando de um jogo. O Luffy dá uma cabeçada no tanque que começa a jorrar um monte de água do mar. E é claro que ele começa a enfraquecer por causa da sua Akuma no Mi, mas pelo menos conseguiram se livrar de todo aquele ouro. Mas isso também era uma armadilha, porque o Tesouro fecha todas as saídas e começa a inundar a sala de água. Uma coisa não dá pra negar, esse cara pode ser o maior desgraçado que eu já vi na minha vida, mas ele ainda é um gênio. Todo mundo começa a aplaudir o espetáculo e o Tesouro felizão, porque essa era a hora que a esperança vira desespero. Mesmo debaixo da água do mar, o Luffy continua socando a porta até abrir, mas não demorou muito pra ele começar a se afogar. O Sanji fica furioso, falando que o Tesouro não passa de um lixo desprezível, e começa a voar pra meter um chute naquela cara de bunda dele. Mas ele foi pego pelo ouro e logo em seguida o resto da equipe também. Agora, enquanto eles eram transformados em ouro, eles iam assistir de camarote a grande execução de Roronoa Zoro. O Tesouro invoca dois machados gigantes pra cortar a cabeça do Zorão com estilo. Uma chuva de ouro começa e esse era o fim. Ele começa a se despedir do bando do Chapéu de Palha, os machados vão com tudo pra fazer o Zoro virar uma mula sem cabeça, e então todas as luzes da cidade começaram a se apagar. O Lorde Tesouro não tava entendendo era nada, perguntou que diabo tava acontecendo e só escutou uma risadinha de fundo. Então a Nami pergunta quem é que foi realmente enganado. Aquela torre gigante que devia cuspir ouro, de repente começou a jorrar água do mar, e não era pouca não, tinha tanta água que a cidade inteira tava virando uma piscina. A tropa do Tesouro tava ficando fraca por causa das suas Akuma no Mi, e o pó de ouro tava saindo do corpo de todo mundo. E é claro, né, a tropa dos Mugiwaras que tava presa naquele monte de ouro se soltou e começou a cair lá de cima. E tudo isso era obra de ninguém menos que o Super Frank. O Tesouro chega boladão perguntando o que esses moleques fizeram. Então a Nami fala que eles sabiam que ele ia soltar aquela chuva de ouro no final desse showzinho ridículo. E quem contou isso pra eles foi a Karina. E ela chega com estilo, falando que ela realmente ficou do lado do Chapéu de Palha. Karina, sua linda, eu nunca duvidei. Nem mesmo por um único segundo eu pensei na possibilidade dela trair a gurizada. A Nami ainda joga aquela chave de ouro fora e fala que na verdade eles nunca quiseram roubar o dinheiro. Tudo que eles precisavam era de água do mar. O Frank visionário fala que era tudo parte do plano ser mandado lá pra baixo. Então ele só teve que trocar o encanamento pra mandar a água do mar pro palco principal, porque agora ele não pode mais transformar eles em ouro, né? E é claro que o Luffy não fazia nem ideia do plano, porque ele com certeza iria estragar tudo. Então eles jogam fora aquelas roupas de dragão celestial e ficam puro drip. E agora eles vão pegar o companheiro deles de volta. Pelo jeito alguém tinha esquecido do Luffy, porque ele tava se afogando até agora na água do mar e só apareceu na segunda chatada da torre. Tinha dado tudo certo e o Tesouro tava furioso. Aí é lógico que a Nami começou a zoar ele, perguntando se ele ficou bravinho. Até porque ele devia saber que em Grande Tesouro, quem cai na trapaça é um perdedor, né? Isso sim era entretenimento de verdade. Pra finalizar com chave de ouro, o Zorão tava livre, leve e solta, perguntando pro Tesouro qual era a sensação do momento em que a esperança se transforma em desespero. Só que o vagabundo começa a ter um monte de lembranças do passado e pergunta se ele chama isso de desespero. Ele era muito pobre quando era criança e amava muito uma garota chamada Stella, que tinha virado escrava e tava sendo vendida. Então ele foi atrás de muito dinheiro pra comprar e libertar a Stella. Só que no fim, mesmo com todo o dinheiro, ele não podia superar um dragão celestial, né? Que comprou ela pro jovem Tesouro nunca mais ver. Depois disso, ele ainda foi feito de escravo, mas comeu a fruta do ouro, se envolveu com o do Flamengo e se tornou esse chefe da máfia cabuloso que ele é hoje. Então ele dá um soco no chão que explode a torre gigante e solta uma tsunami de ouro pela cidade inteira. E daí que vocês quebraram minha maldição. É só eu lançar outra. E agora deu ruim. O Frank saiu voando com os guri, a Robin criou asas e levou os dois magrelos, e o Sanji... ah, o Sanji. Eles viam de longe aquela erupção de ouro que tava tomando a cidade inteira. Tava tudo desabando em cima dos moradores. O Tesouro mete uma mão dourada pra cima da Nami na pura safadeza e se transforma em um titã colossal de ouro pra fazer todo mundo virar panqueca. Então o Luffy já fica pistola e ativa o Gear Turf pra descer o sarrafo nesse maluco brilhante. Usa um Elefantogun sinistro, mas o Tesouro bloqueia com outro soco. E daquele tamanho o Luffy ia precisar de uns 10 socos pra ganhar na força, né? Mas como não era o caso, ele foi arremessado pra longe e saiu batendo nos prédios até parar no chão. O pivete fedido corre atrás dele e aquele vagabundo de Enies Lobby aparece de novo com uma corrente na mão e cheio de ódio. E eu não faço a menor ideia de como é que esse maluco ainda tá vivo. Depois que a Robin quebrou ele no meio, ele já devia estar a 7 palmos do chão há muito tempo. Aquele sadomasoquista vem voando na direção do Zoro com uma armadura de ouro e ele ativa o hack do armamento na testa pra bloquear as espadadas do Zorão e fazer aquela cara de bobo, pedindo pra bater mais forte porque não tava fazendo nem cócegas. O Cabeça Grávida também aparece falando que aquela bela armadura de ouro foi criada com os poderes do Lorde Tesouro. Isso quer dizer que eles estão muito mais fortes agora. O Tesouro fala que vai dar muito dinheiro pra quem trouxer a cabeça de um dos inimigos, e o bando de pobres já corre pra cima deles igual louco. O Luffy ainda cai no chão
sem força por causa da corrente de Kairoseki que o maldito do Spandan jogou nele. Falou que ia finalmente ter sua vingança pelo que ele fez em Enies Lobby, mas o Luffy não fazia nem ideia de quem que era esse maluco. Então a gente ia meter a espada nele, mas o moleque ranhento das flores aparece pra defender o golpe no último segundo. O Pivete disse que decidiu lutar pra ser livre, mas o vagabundo fala que ele não tinha a menor chance contra aquele exército enorme, porque esse mundo foi feito pra que só as pessoas com poder sejam felizes. Só que o Raiz Max chega com o exército de zumbis pra peitar esses lazarentos. O Luffy aproveita pra tirar aquelas correntes malditas e afundar a cabeça desse safado no chão. O Zoro tava fatiando aquele gorila em 1000 pedaços, mas ele continuava voltando e pedindo mais. Até virou negão por completo enquanto o Tesouro prendia as espadas do Zoro, que tava sendo atropelado por esse Sonic da Deep Web. O cabeça de Airfry começa a brincar de esconde-esconde com a Robin e o Sanji. Bicho tava pulando mais que perereca, você tá maluco. E eu falo de novo, esse é o cara com a pior mira que eu já vi na vida. Nesse filme inteiro eu não vi ele acertar um único tiro. E olha que os alvos ainda estão parados, hein. Ele apareceu atrás da Robin colado nela, mas nem atirou porque sabia que não ia acertar. Enquanto isso, a Baccarat saiu passando a mão nos subordinados na cara de pau. Se fosse ao contrário, eles já estavam pegando 30 anos de cadeia. Mas como o papel desses caras é se ferrar, do nada um pilar de pedra cai na cabeça deles. Isso porque a Baccarat tirou toda a sorte deles com a sua Akuma no Mi. O God Soap aproveita que ela tava de costas pra acertar um Midoribushi servido. Mas ela tava com sorte, os subordinados com azar, e um deles acabou escorregando em uma casca de banana e caindo bem na frente dela pra tancar o tiro. Pura coincidência, né? A Baccarat ainda fala que a Lucky Luck no Mi que ela comeu não serve só pra tirar a sorte dos outros, porque ela também rouba toda a sorte pra ela. Então ela era praticamente invencível agora. Ainda tava cheia de piadoca falando que ia derrotar todos eles só com uma moeda. Então o gordão pisa na moeda, torce o pé, deixa o careca do arco e flecha peladão, faz ele disparar a flecha pra cima, que cai no topetudo 1, que atira no topetudo 2, que lança uma bola de canhão no Bomberman e por acaso aquela bomba caseira cai na cabeça dos 3 patetas. E por pura sorte a moeda ainda voltou na mão da Baccarat. Eles queriam resistir, mas a cada moeda que ela jogava eles sempre se lascavam no final. Até que o God Soap tem um plano genial, filho, que era meter o pé dali. E a Baccarat começa a rir da cara dele, falando que ele era patético. Enquanto isso o macaco de borracha corria pra dar um porradão na cara do Tesouro, que não ia deixar barato e devolve outra servida pra esmagar o guri, que fez um túnel no chão pra fugir. E o Tesouro já aproveitou pra dar uma cabeçada nas mãos dele. O Megazord achou que o Luffy ia retribuir o favor, mas ele tava desviando pra bater de novo. Só que chega a Marinha tacando a bola no Tesouro e desequilibrando o Luffy junto. Esse marinheiro bunda mole fala que eles não podiam atirar pra qualquer lado, porque eles podiam acertar os civis. Mas o Rob Lute tava cagando pra tudo isso. A missão dele era resgatar os dragões celestiais, mas adivinha? O tigrinho também cagou pra eles. A única coisa que ele queria saber era acabar com a raça do Tesouro. E senhoras e senhores, apreciem bem a seguinte cena que vos aparecerá. Porque os marinheiros safados atiraram na cidade, mas apareceu um Riken bolado pra parar os disparos. E não era ninguém menos que a lenda, o monstro, o herói sagrado do exército revolucionário, Sabão, falando que não ia deixar a CIP0 continuar com essas mortes desnecessárias, e muito menos interferir na luta do seu irmãozinho macaco de borracha, né? Só que agora era muito tarde pra parar, porque o Tesouro já tava furioso com aqueles primeiros tiros. Então fala que vai mostrar o que acontece com quem mexe com um deus, e lança um laser pelos olhos que explode um barquinho como se fosse de papel, filho. Então o Lute se transforma no tigrinho pra mandar o Sabo colocar vintão e sacar 20 mil. Só que ele atacou o cara errado, meu parceiro, porque o Sabo não liga pra dinheiro não, até porque ele largou sua família rica pra viver com o Luffy e o Ace, que eram pobres, e ser livre de uma vez. Absolute cinema, vai. O Tesouro já ia mandar outros disparos, mas o Luffy volta dando um Red Hawk potente no pote dele. Só que o grandalhão ia mostrar o que era potência de verdade, e simplesmente obliterou os ossos do guri de palha. Parecia até que a Thaís Scarlet tinha caído em cima dele de tão machucado que ele tava. A Karina cai tremendo na base e o Tesouro já ia aproveitar pra ter sua vingança, né? E esmagar ela igual um titã, mas a Nami aparece pra salvar ela no último segundo. E a Karina não tava entendendo era nada, né? Por que é que a Nami salvou ela depois de tudo que ela fez? Mas a verdade é que ela salvou a vida da Nami, porque aquele dia que ela roubou o tesouro da Nami, ela tava se usando de isca pra chamar a atenção daquele bando de vagabundos pra Nami conseguir escapar. Já falei, né? Nunca duvidei da Karina nem por um único segundo nesse mundo. Se tu ouviu alguém chamando ela de impostora, traidora, pode ter certeza que não era eu. A Nami manda ela confiar no Chapéu de Palha porque eles não vão perder pra aquele lazarento. E o papo tava bonito, saudável, mas o taradão de ouro pega a Nami com gosto e fala que o único show que vai ter aqui vai ser o deles ajoelhando e implorando por suas vidas. Só que a Nami tava poucas ideias e falou que acreditava em seus companheiros. O Luffy também levantou boladão, mandando o tesouro largar ela. Só que o peixinho dourado fala que eles são uma piada, porque eles perderam uma aposta e agora a vida de todos os perdedores desse navio pertencem a ele. Mas o Luffy manda ele largar ela de novo e o Guild Tesouro lembra de quando ele dizia a mesma coisa pra aquele dragão celestial que comprou a Stella. Então ele mete um opa, só se for agora, e arremessa a Nami na direção da Karina pra acertar duas coelhas em uma cajadada só. Só que o Luffy ignorou todas as leis da física e pegou as duas no ar antes que ela virasse em pudim amassado. O tesouro dá uma porrada no Luffy que faz as gurias saírem voando pra longe, mas a Robin tava esperta e fez uma rede pra segurar elas antes de cair no chão. O tesouro começou a sentir um
impacto misterioso vindo debaixo da terra. O Luffy ativou o Gear Fourth e disse que seus companheiros não pertencem a ele, e deu uma cabeçada servida para destruir o braço esquerdo daquela armadura de ouro gigante. O tesouro aproveitou que já tava ali e já deu outra carada na mão do Luffy, que até achatou o rosto dele e fez ele ficar parecendo um personagem de Jojo. A Robinzita começa a lutar de verdade e prende aquele cabeça de vento chato e vesgo que não acertou um tiro. E agora ele não tinha como escapar porque ele não conseguia atravessar seres vivos, né? Não tem como, Oda é gênio demais. Pra humilhar mais ainda, o Sanji ainda mete um Jabba Jambo e pisa na cara daquele satanás pra fazer ele se arrepender de ter nascido. O problema agora era aquela maldita da Bacará, que joga outra moeda assassina, mas o Usopp tinha voltado pra mostrar que ele não tem God no nome à toa, né? Ele atira outro Midoribushi que a Bacará nem tenta desviar porque achou que não ia funcionar, mas ela tomou só uma no meio da fuça pra acordar pra vida. E isso aqui foi jogada de gênio, tá? Ela pergunta como é que isso foi acontecer, já que ela ainda tinha muita sorte. Mas dentro daquele saco que o Usopp jogou na moeda, tinha nada menos que uma máquina de caça-níquel. E ela usou toda a sorte pra estourar a banca e dar um belo jackpot. E caiu no chão igual bosta pra aprender que não se deve subestimar o Narebas. O gorila de ouro tava tentando acertar o Zoro com as suas próprias espadas, mas esse aí tava sem sorte, porque o Zoro usa o haki do armamento pra bloquear as espadas e mete um Rotoryu pra girar igual um Beyblade e fazer aquele sadomasoquista voar longe. É claro que isso não era o suficiente pra derrotar aquele esquisito, né? Então o Zoro finaliza de vez, cortando aquele doente no meio e ainda perguntou o que foi, não achou mais gostoso? Só que ele só tava tirando um tempo pra saborear a dor, porque ele ainda caiu com aquela cara de idiota. Depois disso, os lacaios já metem o pé falando que era impossível derrotar esses caras. Mas o tesouro acorda e pergunta onde é que os ratinhos dourados dele pensam que vão, e começa a lançar ouro pra todo lado. Ele fez uma tsunami de ouro que engoliu todo mundo. Falou que ele traz alegria pras pessoas e é assim que elas retribuem, então vai afogar geral pra mostrar o verdadeiro espetáculo que ele pode fazer. Só que você acha que o Luffy vai deixar isso barato assim? Vai nada. Ele dispara pra cima do tesouro tentando dar uma bazucada pra parar aquele ataque, mas foi mandado pra baixo e engolido pela tsunami também. Todo mundo parou pra ver aquela luta sinistra e o Luffy manda ele parar com esse papinho de Deus, porque ele não passa de um monstro. Ele nunca ia perder pra um cara desse, até porque ele vai ser o rei dos piratas, né? E com uma porrada servida no meio da fuça, o Luffy destruiu o tesouro e acabou com a raça daquele maldito. Esse filme ainda tá tão cheio de sorte que o maluco ainda caiu dentro do navio da marinha, pronto pra ser levado pro inferno. O tigrinho não tinha mais motivo pra lutar com o Saba e saiu de fininho mandando prenderem o tesouro. Meteu o louco e fugiu antes que o Sabão metesse o cano nele. E parecia que tava tudo resolvido, mas uma contagem regressiva apareceu. E a Karina falou que eles tinham que sair de lá urgente, porque o tesouro ia afundar o navio. Eles se preparam pra fugir, mas o caminho tava bloqueado. E é claro que pra essas horas o Frank Shogun chega abrindo a passagem com estilo. A Nami chama a Karina pra fugir logo, mas ela manda eles irem na frente. Disse que ia levar o navio pra longe, porque mesmo que todo mundo consiga fugir, eles ainda vão ser atingidos pela explosão. Ela corre pra dar um último abraço na Nami e falar que tava muito feliz que seu último trabalho foi junto com o Chapéu de Palha. Empurrou a Nami pro Frank levar ela embora e todo mundo ficou esperando de longe. O Luffy perguntava onde é que a Karina tava, mas já era tarde demais. A contagem regressiva chega em 3, 2, 1, mas a única explosão que teve eram de fogos de artifícios. Ninguém tava entendendo era nada e o Usopp sacou um telescópio pra ver o que tava acontecendo. A Karina segurava uma bandeira branca escrita Karina a Ladra Fantasma esteve aqui. No fim ela realmente tava atrás de todo o tesouro. Lembra que a Nami falou que eles iam ficar com 90% e ela ia ficar só com 10? No final ela foi com tudo. Só que agora era hora de meter o pé, porque os guris de palha estavam sendo atacados pela marinha, mesmo depois de entregar o tesouro de bandeja pra eles. A Nami ainda encontrou um bilhete no bolso dela e a Karina tava rachando o bico, porque no papel tava escrito que garotas têm que ser espertas pra sobreviver. Pra acabar esse filme com estilo, né? Cara, papo reto, One Piece Gold foi simplesmente absurdo. É cada plot twist insano que eu quase caí da cadeira, cê tá maluco. Se você gostou desse estilo de vídeo, já deixa o like e comenta qual o próximo filme de One Piece que você quer que eu traga aqui no canal. Aproveita e se inscreve pra ajudar a gente a bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 946.500, eu acredito. Muito obrigado por ter assistido essa obra-prima até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.